Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre os erros que um redator político não pode cometer. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiana Vitorino, eu sou jornalista e especialista em marketing político. Eu trabalho nessa área há mais de 15 anos. Comecei como jornalista trabalhando em veículos, em redações, depois fui fazer assessoria de imprensa de políticos, de governadores, coordenei campanhas eleitorais. Nos últimos 2 anos, criei 2 cursos, um específico para jornalistas que gostariam de migrar para o marketing político, então essa transição aí do jornalismo para o marketing político, e um outro curso para vereadores, para ajudá-los na assessoria de imprensa das suas campanhas, para que eles conseguissem mais visibilidade para suas candidaturas. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre os principais erros que os redatores políticos não podem cometer. E eu vou te falar, acontece muito. Tem muita gente que se vende como redator, mas não está preparado. Um dos erros mais comuns é o redator não conhecer o político ou a instituição para quem ele está trabalhando. Ele começa a atuar ali sem fazer uma entrevista em profundidade, sem pesquisar a vida, a história, os valores morais daquele político, daquela instituição, e acaba escrevendo aquilo que não deve e produzindo conteúdos que não estão em consonância com o que aquele político realmente é. E isso é muito grave. A gente tem vários exemplos de situações que podem dar problema, na verdade que já deram problema por conta disso. Eu vou dar um exemplo de um caso real que aconteceu com a gente. Nós contratamos um redator para trabalhar numa campanha eleitoral e o nosso político que a gente estava atendendo, ele tinha 4 filhas. 3 eram do segundo casamento e uma do primeiro casamento. O redator, por não ter feito a pesquisa que deveria ter feito, quando foi fazer uma publicação do Dia dos Pais, ele escolheu fotos e ele fez referência só a 3 dos 4 filhos do político. E isso foi ao ar, isso foi publicado. E deu um baita de um problema. Tipo, por que ele não considerava a primeira filha do primeiro casamento? Aí começaram a criar um monte de história, que a atual esposa não gostava dos filhos do outro casamento, que eles não se davam bem. Imagina a confusão que esse redator criou por conta dessa falta de informação, desse cuidado dele de pesquisar sobre a vida do político. É triste, mas é comum, gente. É realmente comum o redator não ter esse cuidado de fazer uma pesquisa realmente a fundo sobre o político, sobre o que ele pensa, a família, os valores morais. Precisa mesmo fazer uma entrevista, pesquisar, conversar com pessoas próximas. Não tem como você escrever por alguém sem conhecer essa pessoa, sem fazer essa pesquisa antes. Então, esse é um dos erros que mais acontecem e a forma de evitar é, de fato, fazendo o trabalho que tem que ser feito. O segundo erro mais comum, e esse também é terrível, é o redator inventar um personagem para o político. Seja por não conhecer, ou seja por achar que por algum motivo precisa criar uma coisa que aquele político não tem. E essas invenções não se conectam por isso, porque o eleitor não é bobo e o político ele não é um ator. E mesmo que seja, ele não vai conseguir representar o tempo inteiro. Então, em algum momento, isso vai dar uma rata e não vai ser bom. Então, lembre sempre daquilo que eu falo com muita frequência. No marketing político, a gente não inventa nada, muito menos personagem. A gente pega aquilo que o político tem de melhor e faz com que aquilo seja mais visto pelo eleitor. E aquilo que a gente acha, que a gente considera que não é tão bom, a gente não fala tanto. A gente mantém ali, mas a gente evidencia aquilo que ele tem de melhor, sem inventar personagem, sem inventar história. Tá bom? Uma outra coisa que acontece bastante, com muita frequência, e às vezes até por conta da forma que esses redatores são contratados, como às vezes as campanhas demoram para liberar dinheiro e tudo, os profissionais acabam sendo contratados muito em cima da hora. E nem sempre dá tempo de fazer uma pesquisa como eles gostariam de fazer. Então, nem sempre é culpa do redator. Às vezes é um pouco ali da sistemática mesmo. Você tem que trabalhar já com a roda andando. Eu não recomendo, mas acontece. E o que isso gera? Isso acarreta que, às vezes, aquele redator não teve tempo suficiente para conhecer os públicos para os quais ele vai produzir conteúdo. Então, ele ainda não conhece a cidade, o bairro, as pessoas, ele não sabe ainda exatamente quais são esses públicos desse político e o que eles pensam, o que eles querem, quais são os anseios dele. E aí acontece muito, um exemplo de uma campanha que aconteceu com a gente fez uma campanha em Manaus, já tem um tempinho.
O redator chegou, começou a trabalhar, a gente ainda não tinha começado a fazer pesquisa, ele tinha andado um pouco pela cidade e ele se incomodou com alguns bairros onde o esgoto corria a céu aberto. Na cabeça dele, aquilo ali deveria ser para aquelas pessoas a coisa que mais incomodava, né? Nossa, que absurdo, você tem um esgoto passando na porta da sua casa e tal. E ele começou a escrever sobre aquilo. Em todas as publicações ele botava aquilo ali de alguma forma, né? Botava essa mensagem de que o político ia resolver, de que ele ia buscar recursos para fazer o saneamento básico e tal e tal. Quando a gente começou a fazer pesquisa, inclusive pesquisa qualitativa, né, os grupos focais, a gente viu que para eles, para os moradores daquela região, aquilo era insignificante. Eles tinham várias outras preocupações que eram prioridade. Questão de vaga em creche, escola, segurança. Eles listavam pelo menos umas 10 coisas antes de listar essa questão do saneamento. Então, o que ia acontecer? Se esse redator continuasse escrevendo sobre isso, esse eleitorado ele não ia se conectar com essa candidatura. Porque o político ia estar falando de uma coisa que não está na cabeça do eleitor, que ele não está querendo, que ele não está preocupado. Entende como é importante fazer essa conexão e pesquisar, entender quais são os anseios, o que o eleitor pensa, quais são as prioridades para ele? Tudo isso é muito importante. Então, esse é um outro erro muito comum. E a forma de se evitar é pesquisando, não tem como. O redator ele tem um baita de um trabalho de pesquisa antes de começar a escrever. Tanto de pesquisa do eleitor, quanto de pesquisa do candidato ou do político. Um último erro que eu quero trazer para vocês, que acontece também com muita frequência e às vezes é até mais grave, é o erro de português. É o redator cometer deslizes que na verdade são deslizes graves, porque não é uma coisa assim de esquecer uma letra ou faltou uma crase. Às vezes são palavras mesmo que deveriam estar com S, estar com C. E o que acontece quando um redator que está escrevendo por um político escreve errado? Sai uma publicação no Instagram errada, ou até às vezes na legenda de um vídeo, por exemplo. O que acontece é que esse político perde a credibilidade. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, puta, o cara não sabe nem escrever, está escrevendo errado o português. E mais grave ainda se esse político for, por exemplo, um professor ou alguém já renomado na política. Então, isso é muito grave, porque você mexe com a reputação daquele político se você estiver escrevendo errado. Então, o que eu recomendo é estude o português, a gramática, a língua portuguesa e sempre que tiver uma dúvida, seja ela qual for, a dúvida mais boba que passar na sua cabeça, bota lá no Google se for o caso, consulta um dicionário, consulta o Volpe, mas não deixa passar batido, revisa o texto, revisa o conteúdo, pede para uma segunda pessoa se você estiver trabalhando sozinho, normalmente os redatores trabalham em equipe, ou um outro redator está junto, ou tem um social, ou tem mais alguém da equipe ali na comunicação. Sempre passe o seu texto para uma segunda pessoa ler. Porque é muito comum, quando a gente está ali escrevendo, concentrado no texto, passar alguma coisinha que a gente não viu. Uma letra que a gente engoliu, ou uma coisinha que a gente depois editou e ficou fora de sentido. Então, essa é uma dica que eu dou e que eu já usava antes mesmo de entrar no marketing político e de trabalhar com redação política. Eu usava lá no jornalismo. Todo texto que você escrever, eu recomendo que você passe para uma segunda pessoa para ela ler antes de você publicar esse material ou antes de você passar para aprovação do seu candidato ou do seu político. Esses são, acho que, os principais erros aí que eu quis trazer para vocês, que são os erros mais comuns que a gente mais vê acontecer com os redatores políticos, tanto em campanhas quanto em mandatos. Espero que sirva de alerta para você. E para te ajudar a não cometer esses e outros erros, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos que eu venho publicando sobre redação política e sobre a carreira de redator político. Tem uma playlist aqui no canal com vídeos exclusivos que eu fiz só sobre essa temática. Acho que vai ser útil para você.